Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 23. Este capítulo traz uma profecia contra Tiro, uma cidade portuária próspera e influente da Fenícia, conhecida por seu comércio e riqueza. Tiro era um centro de atividade econômica no mundo antigo, e sua queda teria um impacto significativo em várias nações que dependiam de seu comércio. Isaías descreve a destruição iminente dessa grande potência mercantil, mostrando que nenhuma cidade ou império está fora do alcance da soberania de Deus. Apesar de seu poder econômico e suas alianças, Tiro enfrentaria o juízo divino e sua glória se desvaneceria. Essa profecia nos ensina que Deus governa sobre todas as nações e que a confiança excessiva na riqueza e no comércio pode levar à ruína quando não há temor ao Senhor. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 23 de Isaías. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouvirem as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as novas de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus. Ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade. Ó prostituta entregue ao esquecimento, faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará. Mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Isaías 23 apresenta uma profecia contra Tiro, uma cidade próspera e influente da Fenícia, conhecida por seu comércio marítimo e sua vasta rede de mercadores. Ao longo deste capítulo, Isaías anuncia o juízo divino sobre Tiro, revelando que, apesar de sua riqueza e poder, essa cidade não escaparia da soberania de Deus. A profecia enfatiza que nenhuma nação, por mais forte e estável que pareça, pode resistir quando o Senhor decreta seu julgamento. O capítulo começa com um lamento. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque foi destruída, sem casa, sem entrada. Da terra de Quitim lhes foi isto revelado. Tarsis era um importante centro comercial distante e os mercadores que navegavam para Tiro ficariam arrasados ao ouvir sobre sua destruição.
A cidade era uma potência econômica baseada no comércio marítimo, e sua queda afetaria não apenas seus habitantes, mas todas as nações que dependiam de seu comércio. Isaías descreve como o impacto da destruição de Tiro se espalharia. Calai-vos, moradores da ilha, vós, a quem os mercadores de Sidom, que passam o mar, abasteciam. Sidom era uma cidade irmã de Tiro, também localizada na Fenícia. O silêncio aqui representa um choque profundo e um tempo de luto, pois a cidade que abastecia tantas nações agora estaria desolada. No versículo seguinte, Isaías destaca a relação econômica entre Tiro e o Egito. E a sua provisão era as colheitas do Nilo sobre as muitas águas, a ceifa do rio, e era a sua feira. O Egito, uma terra fértil, fornecia alimento para muitos povos, e Tiro era um importante centro de distribuição desses produtos. A queda de Tiro interromperia esse fluxo comercial, causando uma crise para muitas nações que dependiam dessa conexão econômica. A destruição de Tiro não afetaria apenas os mercadores, mas também os habitantes de sua cidade irmã, Sidom. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, nem dei à luz, nem criei rapazes, nem eduquei moças. Aqui, Tiro é retratada como uma cidade-mãe que, diante de sua destruição, sente que perdeu sua descendência, ou seja, sua população e influência. Sidom, por estar intimamente ligada a Tiro, sentiria a vergonha e o impacto dessa calamidade. O impacto dessa notícia chegaria até Tarsis. Como quando a fama do Egito chegou a Tarsis, assim se doerão da fama de Tiro. A ideia aqui é que, assim como as más notícias do Egito se espalharam e causaram espanto, a queda de Tiro também seria amplamente divulgada e geraria desespero entre os povos que dependiam de seu comércio. Isaías, então, aconselha os habitantes de Tiro a fugirem. Passai a Tarsis, uivai, moradores da ilha. A fuga para Tarsis, um porto distante, sugere que a destruição de Tiro seria tão grande que muitos tentariam escapar para outras regiões. No entanto, essa fuga não garantiria segurança nem impediria a ruína decretada por Deus. O profeta, então, questiona a história da cidade. É esta, porventura, a vossa cidade alegre, cuja antiguidade vem de dias remotos? Seus próprios pés a levarão para longe a peregrinar. Tiro era uma cidade antiga e bem estabelecida, conhecida por sua prosperidade e festividades. Mas agora, seu povo se tornaria errante, sem um lar fixo, mostrando que a estabilidade da cidade era ilusória quando comparada à soberania de Deus. A pergunta central do capítulo surge em seguida. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais ilustres da terra? A resposta vem imediatamente. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para abater a soberba de toda a glória e envilecer todos os ilustres da terra. Aqui, Isaías deixa claro que a queda de Tiro não seria obra do acaso ou de forças humanas, mas um plano deliberado de Deus para humilhar a soberba da cidade e seus líderes. Essa passagem nos ensina lições importantes. A primeira delas é que nenhuma nação ou economia está fora do controle de Deus. Tiro era uma das cidades mais ricas e influentes da época, mas sua riqueza não a protegeria do juízo divino. A estabilidade econômica e política de qualquer nação depende, em última instância, da vontade de Deus. Além disso, a soberba e a autossuficiência são perigosas. Tiro se orgulhava de sua prosperidade e se considerava intocável, mas Deus mostrou que todo o poder humano é passageiro. Esse princípio se aplica também às nossas vidas pessoais. Quando colocamos nossa confiança em riquezas ou status, esquecemos que tudo pode mudar num instante se não estivermos fundamentados na vontade do Senhor. Por fim, essa profecia nos lembra que o juízo de Deus tem um propósito. Ele não age arbitrariamente, mas busca corrigir e disciplinar. O objetivo da destruição de Tiro era mostrar que somente Deus é digno de confiança e que toda a glória humana deve se submeter a ele. A profecia sobre Tiro continua revelando detalhes do juízo divino e suas implicações para a cidade e suas relações comerciais. Isaías deixa claro que a destruição de Tiro não seria apenas um evento político ou militar.
mas um ato soberano de Deus para mostrar que nenhuma nação pode se sustentar pela própria força sem reconhecer a autoridade do Senhor. A profecia segue com uma forte afirmação: passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. O Nilo, um rio de correnteza forte e imprevisível, representa um movimento descontrolado e inevitável. Isaías compara a situação dos habitantes de Tarsis ao fluxo do Nilo, sugerindo que, com a queda de Tiro, o comércio marítimo, que antes era rigidamente controlado, agora estaria desorganizado. Isso significava que os mercadores de Tarsis teriam que procurar novos caminhos para sustentar seu comércio, pois Tiro, um dos maiores centros de troca da época, já não poderia mais servir como seu porto seguro. O profeta então destaca que a destruição de Tiro seria resultado da ação direta do Senhor. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os reinos. O Senhor deu ordem contra Canaã para que destruíssem as suas fortalezas. Aqui, Isaías reforça que não eram apenas forças humanas ou guerras aleatórias que causariam a queda de Tiro, mas sim a ordem expressa de Deus. O uso da expressão estendeu a mão sobre o mar é significativo, pois Tiro era uma cidade marítima, e sua influência dependia completamente do comércio pelos oceanos. A profecia continua mostrando que a cidade perderia sua estabilidade e identidade. E disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, ainda ali não terás descanso. Tiro, muitas vezes chamada de filha de Sidom, por ter sido originalmente uma colônia fundada por essa cidade, seria forçada a buscar refúgio em outros lugares, mas mesmo assim não encontraria estabilidade. Isso mostra que a destruição de Tiro não seria apenas temporária, mas teria consequências duradouras. Isaías então faz uma referência aos caldeus. Vede a terra dos caldeus, este povo já não existia. A Assíria a destinou para os animais do deserto. Levantaram baluartes, edificaram os seus palácios e a reduziu a ruínas. Ele menciona que os caldeus, conhecidos posteriormente como os babilônios, também haviam sido humilhados pela Assíria. Isso servia como um aviso de que qualquer cidade, por mais forte e próspera que fosse, poderia ser reduzida a ruínas quando Deus permitisse. O impacto da destruição de Tiro seria imenso. Uivai, navios de Tarsis, porque foi destruída a vossa fortaleza. Esse lamento indica que a segurança econômica que Tiro oferecia aos mercadores de Tarsis foi completamente aniquilada. Isso nos ensina que, quando uma sociedade coloca sua confiança em sua própria força e riqueza, sem reconhecer a soberania de Deus, cedo ou tarde essa estrutura entra em colapso. Isaías, então, introduz um aspecto surpreendente da profecia. E acontecerá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será visitada e voltará ao seu salário, e se prostituirá com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. A cidade ficaria em ruínas por um período determinado, 70 anos, mas depois seria restaurada. No entanto, sua restauração não significaria uma conversão espiritual ou um arrependimento genuíno. Pelo contrário, Tiro retomaria sua atividade comercial de maneira ainda mais intensa, sendo comparada a uma prostituta que busca novos clientes em várias nações. A ideia da prostituição aqui não é literal, mas simbólica, referindo-se à forma como Tiro retomaria seus negócios e alianças, sem considerar a soberania de Deus. Isso mostra que, mesmo depois de passar por um juízo severo, a cidade ainda não aprenderia a lição e continuaria seguindo seus próprios interesses. A profecia termina com um desfecho inesperado. Porém, o seu comércio e o seu salário serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se guardará, mas o seu comércio fornecerá abundantemente vestes para os que habitam perante o Senhor. Essa afirmação revela que, de alguma forma, Deus usaria a restauração de Tiro para cumprir seus propósitos. O que antes era uma cidade arrogante e independente, voltada exclusivamente para seus próprios lucros, agora teria seus recursos dedicados ao Senhor e ao sustento de seu povo. Essa passagem nos ensina verdades fundamentais. Primeiro, Deus tem domínio sobre todas as nações. A queda e a restauração de Tiro foram decretadas pelo Senhor.
provando que ele está no controle da história. Nenhum império, cidade ou nação pode resistir à vontade de Deus quando ele decide agir. Segundo, a confiança na riqueza e no comércio é instável. Tiro era uma das cidades mais prósperas do mundo antigo, mas sua dependência excessiva do comércio a tornou vulnerável ao juízo de Deus. Isso nos lembra que não devemos depositar nossa segurança em riquezas ou realizações materiais, pois tudo pode mudar rapidamente. Terceiro, o juízo de Deus tem um propósito redentor. Embora Tiro tenha sido destruída por sua soberba, sua restauração mais tarde serviria para contribuir de alguma forma para os planos divinos. Isso nos ensina que Deus pode transformar até mesmo as consequências do juízo em oportunidades para seu reino. Por fim, essa profecia aponta para um princípio espiritual profundo. Tudo o que existe pertence ao Senhor e, no fim, deve servir a Ele. Assim como os recursos de Tiro acabariam sendo usados para propósitos divinos, nossa vida e nossos bens também devem ser dedicados a Deus. Essa profecia nos desafia a refletir. Temos colocado nossa confiança em riquezas ou no Senhor? Estamos atentos aos sinais de Deus em nossa vida ou ignoramos seus avisos? Estamos dispostos a consagrar tudo o que temos e somos para os propósitos de Deus? Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina que somente no Senhor encontramos segurança verdadeira. Reconhecemos que todo o poder humano e toda a riqueza são passageiras, mas o Teu reino permanece para sempre. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, vivendo em fidelidade à Tua vontade. Nos ensina a confiar que o Senhor governa sobre todas as nações e que tudo o que temos deve ser consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 23 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 24. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais. Mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.